Bom, e vamos dedicar a nossa terceira parte. Enfim, temos pouco tempo e o tema é muito importante, mas de qualquer maneira não podemos dedicar-nos só àquilo que foi conhecido sobre uma parte das negociações que o Greenpeace não foi, divulgou uma parte e outros divulgaram umas organizações alemãs também. Sim, basicamente, Daniel, eu vou começar por ti e queria começar por colocar já diretamente 2 ou 3 perguntas. Os nossos telespectadores em casa são sofisticados e sabem, portanto, que trata-se de um tratado comercial diferente do comum dos tratados comerciais até hoje, porque muito mais que a dimensão de pautas aduaneiras e tarifas, que é eventualmente a menos importante, há uma dimensão de harmonização dos estándares. E em boa parte o que cria esta celeuma dos últimos dias é se essa harmonização de estándares, essa tendência de confluência de estándares de condições de trabalho, ambiente, segurança alimentar, enfim, há um tanto de choses, um conjunto de coisas em que se pretende, no fundo, uma espécie de harmonização dos dois lados do Atlântico, não é uma espécie de resposta àquilo que, se não se fizer agora, daquilo que nós chamamos, enfim, um bocadinho erradamente, mas o lado ocidental da produção mundial, que se não o fizermos esta harmonização de estándares, a globalização não deixará de fazer uma harmonização de estándares mais baixos pela imposição das decisões da China e da Índia, que crescem cada vez mais de importância. E daqui a 30 anos serão a China, a Índia... Daqui a 30 anos, assim, se tu és, e eu sei que tu és, daqueles que acham que o Huntington tinha um bocadinho mais de razão que o Fukuyama, este choque de civilizações levará a uma harmonização de estándares que, em relação a um conjunto de bens que queres proteger, serão estándares mais fracos que estes que podiam resultar de uma certa ocidentalização dos estándares. Ora, somado a isto, aquilo que pareceu da reação, quer dos italianos, por várias razões, quer de franceses, alemães, e desta saída do Obama, que vai fazer com que ninguém, nem do lado dos democratas, nem do lado, muito menos do lado do Trump, haja propriamente vontade de continuar o TTIP, eu diria que ou há TTIP até ao final deste ano, ou não vai haver TTIP. E neste momento estamos mais para não haver do que para haver. Felizmente. Eu, do meu ponto de vista, acho que isso nos deixa à mercê de uma imposição de standards que a realidade nos vai fazer. Um dia vamos lamentar não termos tido isto. É a minha posição. A minha é oposta. A minha oposta, aliás, acho que isto é por isso que este programa funciona. Exatamente. Eu, aliás, acho que isto é um passo nessa standardização por baixo. O TTIP. Chama TTIP, é chamado de muitas maneiras diferentes. TTIP facilita. Eu não vou... Parceria geringonça, pronto, geringonça. Como não, a geringonça é para coisas boas. Eu sou contra isso. Eu não vou, como não temos tempo, eu não vou falar da questão do próprio secretismo da negociação, como levanta coisas... as costumeiras discussões sobre a União Europeia, mas não vou, como não tenho tempo, vou concentrar-me numa coisa... É tempo de reler o Galvão. De facto, as taxas aduaneiras não são a questão. E há muita gente que não percebe isso quando se entra na discussão. Não é essa a questão. Ganhar-se-ia muito pouco, aliás, na relação entre os Estados Unidos e Portugal. Não mereceria tanto debate se fosse essa a questão. Devo dizer que os ganhos para nós, até agora as últimas previsões que vi, era de mais 1 milhão de desempregados e para um aumento de 0,06% do PIB europeu. E, portanto, é outra discussão. Eu quis deixar este lado, não me vou concentrar aí sobre se isto é bom para a economia europeia. Eu já agora acho que isso também conta quando se assina um tratado, se é bom ou é mau para aqueles que representam. Agora, eu vou-me concentrar aqui na outra questão, que é que tu falaste da harmonização. Nós temos vários pontos que são especialmente sensíveis nesta matéria. A questão ambiental e alimentar, a que tu és seguramente sensível, a legislação, e talvez aquela com a laboral, onde as distâncias entre o que existe nos Estados Unidos e na Europa são brutais. A Europa é das regiões com maior legislação, mais apertada legislação ambiental e de segurança alimentar, e os Estados Unidos estão muito longe disso. Há um exemplo que eu li no Independent muito interessante, que é tudo verdade isso que estás a dizer. Espera, Daniel, é tudo verdade isso que estás a dizer. Pior são os outros todos. Interrompa-me no fim. Os produtos cosméticos, por exemplo, têm na Europa cerca de acho que são 1.200 substâncias proibidas e nos Estados Unidos são 12. Isto é um bom retrato do enorme... Os Estados Unidos, nessa matéria, estão mais próximos da China do que estão de nós. É verdade. Do que estão de Portugal, é verdade. Da Europa. É verdade. Isso é verdade que estás a dizer. Deixa-me terminar. Mas a China está ainda muito para lá. Mas deixa-me chegar ao fim para perceberes que há um sentido geral nisto. Há a questão dos serviços públicos, ou seja, há um grande interesse por parte dos Estados Unidos em algumas áreas de serviços públicos, por exemplo, sobretudo a saúde,
e, portanto, uma grande pressão para que, pelo menos, não haja crescimento nessa área, até haja diminuição da intervenção pública. Há a questão da regulação bancária, que, curiosamente, tem o sentido exatamente inverso. Os Estados Unidos, depois de 2008, criaram legislação mais firme que a europeia em matéria financeira. Há a questão da privacidade, portanto, pensa-se que as normas que levaram ao chumbo do Acordo Comercial Anticontrafação, o famoso ACTA, por causa de questões de privacidade, que foram chumbados nos parlamentos, possam entrar pela porta do cavalo por via do TIP. E há a questão questões das leis laborais, em que a distância é abissal entre a Europa e os Estados Unidos. E há, sobretudo para mim, a questão mais importante, que é a questão democrática. Vocês sabem todos o que é o ISDS. O ISDS, para as pessoas que não sabem, são uma espécie de tribunais arbitrais a que só o investidor pode recorrer, os Estados não podem recorrer a eles. Não têm as garantias de transparência que têm os tribunais normais, não têm todas as garantias que nós reconhecemos a um sistema judicial. Eles foram criados e tinham uma razão quando foram criados. Foram criados a pensar em Estados e países com uma instabilidade jurídica e até política, institucional e democrática, que não dava garantias mínimas para um investimento, para os investidores. Só que rapidamente foram ampliados a países onde isso não acontece. E foram ampliados como uma forma, na realidade, de se imporem às próprias políticas nacionais. Eu vou dar muitos exemplos e vou dar estes exemplos e com isto acabo. No Egito serviram para as empresas europeias processarem o Egito por ter aumentado o salário mínimo. Na Austrália, para a Philip Morris, processar a Austrália por causa daquelas coisas das fotografias com coisas horríveis nos maços de tabaco. Em El Salvador, houve uma empresa que processou El Salvador porque ela fechou uma mina que contaminava as águas. No Canadá foi uma farmacêutica e na Alemanha, recentemente, por causa da alteração de política nuclear, serviu para empresas de energia processarem a Alemanha. Isto pode parecer muito simples, mas tudo isto levanta uma questão democrática, política e de tudo aquilo em que nós acreditamos, que na realidade com a qual nós já nos estamos de alguma forma a confrontar dentro da própria União Europeia. Que é através das portas das traseiras, de acordos comerciais ou de outro tipo, nós acabarmos, além de porque o que está proposto no tipo, para resumir é isto, é fazer a regulação por baixo. Quer de um lado, quer do outro. Onde é por baixo de um lado, por esse lado, onde é por baixo do outro, por outro. Portanto, para ficarmos com o pior dos dois mundos, na realidade. Sim. E isto permite, e além do mais, garantir que os Estados, porque é isso que esta lógica de poder recorrer a estes tribunais arbitrais, e é o fundamental aqui, na realidade, é dizer, meus amigos, tu agora quiseres aumentar o Serviço Nacional de Saúde, quiseres criar novas leis ambientais, vais ter que me pagar. Estás tramado porque não o podes fazer. Ou seja, isto cria limites à própria capacidade dos povos e das nações e até da União Europeia. Serem donos do seu próprio futuro, que são insuportáveis. E o preço da globalização. Eu não sou ao contrário do que as pessoas simplificam, ser a favor. Não se é contra a globalização, não se é contra a chuva. Agora, não. Agora, não se é contra a Uber. Não, eu não sou contra a internet. Agora, nem contra a Uber. Não, agora. Que seja regulamentado. Agora. Termina, homem. Nós temos várias escolhas a fazer. E esta, a escolha do tipo, que não vai passar, e não vai passar porque é a destruição Daniel, do modelo social europeu. É a destruição de grande parte da razão de ser, da construção do projeto europeu, do pouco que sobra dele. Não é. Porque, por exemplo, se tu nivelas por baixo as questões ambientais, se nivelas por baixo as questões laborais, eu gostava de saber o que é que sobra. O que é que sobra? Com certeza. Daniel, eu não quero nivelar nada por baixo. Eu Mas só o quero tipo que eu só quero que a globalização não nivele ainda mais por baixo. E tu não olhas um bocadinho para o futuro. Assim, queres ir de derrota em derrota até à derrota final para evitar uma derrota maior, é isso? Não, quero agarrar-me a um mínimo antes que seja... Tu és um conservador, tu és normal. Quero agarrar-me a um mínimo antes que haja menos que um mínimo. Mas, enfim, como isto é um programa relativamente sofisticado, nota bibliográfica para perceber o Daniel, ler o Galbraith e a Anatomia do Poder. Subscrevam, que vale a pena. Partilhem, que é bom. Vejam mais vídeos, pá.